Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula da linguagem universal. Antes de qualquer explicação, eu quero te convidar a se acomodar, relaxar os ombros, suavizar a sua respiração. Quando falamos da linguagem universal, significa que estamos falando num campo de comunicação que vai além da fala, além dos pensamentos lógicos. Ela toca diretamente a sua essência, a sua alma, o seu sentir. Esse conteúdo é trazido pelo um ser de luz, Joseph, da 7ª dimensão, e canalizado pelo irmão Mani Liriel do canal Cliford e Seres de Luz. Receba esse conhecimento com o seu coração, porque esse conhecimento projeta você a sua evolução. A aula de hoje traz como tema as moléculas e as suas particularidades evolutivas. Desde o princípio criativo universal, toda concepção material dispõe a proporcionar expansão. A expansão está dentro da criação e ela é um processo voluntário universal. Como assim? O Criador, ao conceber o grande princípio criativo, determinou que as moléculas se propagariam universalmente e tais moléculas dariam a origem a novos e novos elementos. Portanto, o conceito molecular não está enraizado em uma única dimensão. As moléculas permeiam múltiplas dimensões e são responsáveis pela propagação de diversos novos elementos e componentes biológicos que se diversificam de acordo com o ambiente atmosférico no qual estão inseridos. Quando essas moléculas se deparam com um ambiente propício, elas geram o elemento que fundamentalmente será concebido com todas as características evolutivas contidas na particularidade daquele local. Seja um planeta, uma estrela ou um vasto espaço sideral, seja em qualquer lugar universal. Portanto, podemos dizer que a origem molecular foi concebida para se adaptar a qualquer situação de densidade. Essa adaptação participa da concepção e da criação de elementos específicos em cada lugar existente no universo. Então, a linguagem universal mostra que a cadeia molecular se adapta a diferentes ambientes e manifesta a evolução que é originária de sua criação. Isso ocorre à medida que as energias de propagação e dispersão estejam alinhadas, permitindo que moléculas e outros elementos se disponham automaticamente ou voluntariamente à expansão universal. Podemos dizer que as moléculas são inteligentes e acabam se unindo para dar continuidade ao exercício fundamental de sua criação. Esse exercício é um processo de adaptação. Nessa adaptação, elas criam uma leitura ambiental que passam a se correlacionar energeticamente com o espaço no qual estão.
que proporciona uma espécie de convite evolutivo, no qual esse alinhamento molecular energético propõe o desenvolvimento de elementos secundários à originalidade dessa molécula. A originalidade dessa molécula e dos elementos secundários podem gerar elementos que continuarão essa propagação evolutiva. Portanto, a criação universal é feita de uma propagação molecular que se orienta pela voluntariedade criativa da qual foi concebida. Ela também se aproxima de outros elementos universais que fornecem uma composição genuína de criações que irão auxiliar na evolução da vida naquele lugar. Quando se entende que a vida é eterna, as moléculas dão continuidade a essa eternidade. Quando a criação exerce essa continuidade, as moléculas servem de instrumento para possibilitar que experiências evolutivas sejam concebidas na composição molecular que esses elementos farão. Cada corpo celestial e cada corpo biológico é dotado de referências evolutivas que, em sua formação, associam-se a esse princípio da eternidade e proporcionam corpos para que haja a experienciação de almas que trilharão uma jornada evolutiva e múltiplas experiências de corpos moleculares. E trilharão um caminho evolutivo através de inúmeras dimensões, proporcionando em sua história evolutiva diferentes experiências que serão concebidas por meio desses corpos que serão construídos por essas moléculas. Todo o princípio evolutivo passa a ser gerido pela consciência superior do Criador e pela inteligência molecular, que rege o princípio da igualdade energética ou da equiparação energética de elementos que automaticamente serão conectados a ela. Essa equiparação evolutiva é uma atração na qual a vibração molecular atrai todos os demais elementos necessários para haver uma criação evolutiva favorável. Esse processo permite a experiência de almas e de seres que irão provisoriamente habitar aqueles corpos, aqueles momentâneos alinhamentos biológicos que farão parte de sua história contida nos seus registros, que estarão proporcionando experiências evolutivas fundamentalmente conectadas às supramônadas, às mônadas e às almas, bem como a todos os demais elementos necessários para que haja ambientação evolutiva em qualquer lugar do universo. As moléculas possuem um campo de atração e podemos dizer que ele funciona como um processo de peneira, selecionando os elementos que estarão mais dispostos à sua orientação energética para a construção dos componentes necessários à propagação da vida universal. A simbiose evolutiva está contida nas moléculas, e as moléculas automaticamente procuram e se aproximam de elementos que farão com que a sua experiência faça sentido. Naquele ambiente no qual estão, com todas as características atmosféricas e climáticas deste ambiente e que proporcionarão condições para a formação de uma composição estruturada de corpos, de seres capazes de viver em ambientes que, para a compreensão humana, podem ser inóspitos. Mas
para a ambientação daquelas moléculas, elas se adaptaram àquele sistema e tornaram-se então parte daquele ecossistema evolutivo planetário universal. Na aula de hoje, Joseph nos explica que toda a criação universal nasce da propagação molecular, que é um processo inteligente e adaptativo concebido pelo Criador. Então, as moléculas existem em várias dimensões, adaptam-se a qualquer ambiente e atraem outros elementos compatíveis, permitindo a formação de novos corpos biológicos, celestes e evolutivos. Elas funcionam como agente de expansão da vida, guiadas por princípios energéticos que seleciona, combina e estrutura elementos conforme as condições de cada mundo. Vamos dizer, essa dinâmica molecular, ela possibilita que almas habitem corpos temporários, vivem experiências evolutivas e participem de ecossistemas diversos no universo. É como a nossa realidade humana, que ela é provisória. Nós habitamos esse corpo, mas o nosso corpo não é eterno. Quem é eterno é a nossa alma. Então, em síntese, a aula de hoje nos traz que a vida, os corpos, os mundos surgem da inteligência e da atração molecular, que sustentam a evolução universal em todas as dimensões. E assim chegamos ao término desta aula. E eu agradeço a você que está comigo até aqui. Agradeço a você que está aqui me acompanhando até este momento. Agradeço a Rosa por nos disponibilizar esse conhecimento e agradeço a Deus por essa oportunidade de passar esse conhecimento a todos vocês. Gratidão.